Alô, minha gente, muito boa noite. Estamos abrindo as portas da Sociedade Espírita Ponto de Luz para mais uma palestra. Estamos abrindo as portas virtuais, pois as portas físicas, como já dissemos em outras ocasiões, continuam fechadas. Fechadas para que as pessoas possam entrar devido a todo o resguardo que temos que fazer ao Covid-19, ao coronavírus, mas isso não impede que nesse instante a gente leve a mensagem até você. E vai falar hoje o Antônio Nascimento, que é da Fergs, que fala sobre um artigo que ele escreveu no livro Educação com Jesus, que foi o livro que foi lançado por ocasião do Congresso Estadual realizado no ano passado, em outubro, na PUC, em Porto Alegre. São fatos bem interessantes que ele coloca para a gente nesta sua palestra, nesta sua explanação na noite de hoje. Mas antes da gente trazer o Antônio, nós vamos trazer a nossa prece. Fechando os nossos olhos nesse instante, indo de encontro ao nosso mestre guia, Jesus. E através dele, nós vamos ao Pai. O Pai de bondade, Pai de justiça, nosso Deus. Agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos novamente, agradecendo pelo alimento em nossa mesa, agradecendo por ter um teto, por ter um lar, quando muitos não têm esta oportunidade. E é por eles que pedimos a sua proteção, amigo Jesus, a sua proteção para aqueles desamparados, para aqueles que não têm um teto, que não têm um prato de comida, que não têm um abraço, que não têm um afeto. Para estes, vai a nossa vibração de amor, de compaixão, de caridade, a nossa prece e o nosso pedido, amigo Jesus. Que o Senhor abrigue sempre essas pessoas, porque sabemos que o Senhor não dá a cruz mais pesada do que podemos suportar, né? Então, queremos agradecer aquelas pessoas que estão recolhendo alimentos, fazendo bem sem olhar a quem, aquelas pessoas que estão costurando máscaras para a proteção dos nossos irmãos, aquelas pessoas que estão em sintonia, em oração neste momento, para que possamos emanar boas vibrações. Pedimos pelos nossos governantes que possam tomar sempre a melhor decisão em favor do bem comum. Pedimos para que o médico, o enfermeiro, o atendente dos hospitais possam estar sempre preparados e que tenham energia e amor para receber os adoentados, os desesperados, os aflitos. Não esqueçamos também de fazer uma prece por aqueles que desencarnaram, que eles possam ser recebidos da melhor maneira,
e que possam compreender que a morte não existe. E fazemos a prece também por aqueles que ficaram, onde a saudade fica, e muitas vezes fica uma ferida. Mas lembre-se, a morte não existe. O que existe é a morte do corpo, pois somos espíritos imortais. E a saudade, como diz a letra de uma música da Ciranda, musical Teuto Rio-Grandense, festival que tinha aqui em Taquara, da Lourdes Rodrigues. Saudade não é dor que dói, é dor que a gente sente. Obrigado, Pai, obrigado por esta oportunidade e que tenhamos, na noite de hoje, o aproveitamento de que o Antônio Nascimento traz para a gente, com suas palavras, com sua explanação. Com vocês, o Antônio Nascimento. É contigo, meu irmão. Aproveitando esse período em que temos a disseminação das atividades online, virtuais, pelas instituições espíritas. Então, esse nosso momento de adentrar aos seus lares, de dispor de alguns minutos do seu tempo em que nos dá a complacência de nos ouvir, nós gostaríamos de trazer algumas reflexões, rogando a espiritualidade amiga que nos ampare, que nos assista, bem como a todos aqueles que nós identificamos pelos nossos sentimentos, através do olhar, através do ouvir, através de alguma notícia que chegue até nós, e nos sensibilizamos, querendo levar um pouco de vibração a esses irmãos. Que os benfeitores amigos nos envolvam e nos nimbe de luz e de vibrações para que também possamos irradiar a esses que sofrem, talvez mais do que imaginemos nesse instante. Gostaríamos inicialmente de sugerir um livro, Deus Contigo, do César Braga Said, que apenas para picaçar um pouco, instigar a nossa vontade para a sua leitura, nós vamos trazer a página 97, que nos diz o seguinte, o César: utilize com sabedoria o seu tempo. Os instantes desperdiçados não retornarão jamais. Os momentos que não chegaram precisam ser conquistados com serenidade e esforço pessoal, de modo a serem valorizados e verdadeiramente merecidos. Priorize o que realmente tem importância para a sua felicidade, sem que isso cause dano às pessoas que convivem com você. Quem investe sabiamente no tempo, enriquece-se de sabedoria ao longo dos anos. Esse investimento que nós fazemos no tempo e que ao longo dos anos vai fazendo com que nós adquiramos hábitos, vai fazendo com que nós mudemos o nosso comportamento, ele está no conceito de educação, conforme os Espíritos nos dizem, que é a questão 685 do Livro dos Espíritos, que é o conjunto de hábitos adquiridos que faz com que nós vivamos e nos transformemos para melhor. Quem teve a oportunidade de participar ou de assistir de alguma forma sabe que o nosso 10º Congresso Espírita do Estado do Rio Grande do Sul teve por título exatamente essa temática: Educação com Jesus, a conquista no reino de Deus. E na época foi lançada uma obra também, tá? Muitos já devem ter lido, ou pelo menos conhecem, né? E essa obra ela é dividida em 3 partes, aonde apresenta na primeira parte Jesus o Educador, na segunda parte ela trata sobre a educação e na quarta parte trata sobre família. Traz diversos articulistas e artigos que são de uma propriedade muito boa, leitura rápida, agradável, com bom embasamento, concisos e que nos ajudam nas nossas reflexões e nesse processo de educação, para que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio, pois que, como espíritos imortais, com a consciência que já temos, sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não basta nós termos a possibilidade de escolher. Nós temos que nos capacitar para bem escolher, para cada vez mais escolhermos a boa semente, né? Lembra
que há um adágio popular, que quem semeia vento, colhe tempestade. Muitas vezes ainda as nossas ações são desconectadas, são eivadas de nossa irritabilidade, do nosso egoísmo, da nossa orgulho, coisas que todos nós ainda carregamos e que às vezes negamos, às vezes não fazemos aquele processo de autoconhecimento para buscar a serenidade, a paz de consciência, a felicidade possível, né, conforme a questão 919 de conhece-te a ti mesmo. Então o processo de educação, ele é um processo exatamente de trazer para fora aquilo que nós temos, de trazer a razão, identificar e aprimorar. Claro que temos o germe, a semente no nosso coração, né, das virtudes, dos princípios, mas eles têm que ser trabalhados. Somos, sim, diamantes brutos, mas precisamos ainda do cinzel, das provas, para lentamente lapidá-lo, transformando os nossos valores, né, em ações de fraternidade, de união, de caridade, de enobrecimento. Referindo então ao livro, nós tivemos a oportunidade de contribuir com um capítulo. Esse capítulo está na primeira parte, no segundo capítulo da primeira parte, que traz exatamente a temática do Congresso: Educação e Evangelho, o Reino de Deus no coração do mundo. Dos homens, melhor dizendo. Tá? Nós dividimos a nossa abordagem em 3 partes. Tá? Tratamos do cristianismo e educação, onde identificamos que ao longo da história houve inúmeras criaturas, pessoas, reis, rainhas, estudiosos, pensadores, filósofos, artistas, pacificadores, educadores, líderes diversos, escritores, que deixaram uma contribuição significativa. Mas entre eles destaca-se indubitavelmente a figura de Jesus de Nazaré, o Cristo, né? Que Jesus, com a sua vivência, causou uma revolução na humanidade. E é uma revolução de transformação, podemos dizer que é uma revolução de educação. Então, através da oportunidade dos registros que os apóstolos fizeram e do que foi chegando ao longo do tempo, né, pela troca, pela conversa, pela histórias que são contadas, em especial porque Jesus, com uma pedagogia muito singela, muito simples, mas muito profunda, nos deixou as suas parábolas, as suas histórias, que o fundo moral ele não pode ser deturpado. Apesar do cristianismo ter trazido as suas práticas cristãs através das religiões, ter tido algumas alterações por a responsabilidade dos homens, normalmente com intenção de locupletarem-se com poder temporal, o princípio moral se mantém firme. Tá? Então, nesse sentido etimológico da palavra educação, que ela tem uma origem latina, ela parte de 2 termos, né? O educare, que é alimentar, criar e cuidar, e o educere, que é tirar para fora, conduzir e principalmente modificar um estado. Então ela consiste, a educação, num processo de desenvolvimento do ser humano, de uma transformação contínua. E o nosso foco é entender como o Evangelho de Jesus ajuda no nosso processo de educação. Na codificação espírita, essa obra fantástica, que é a nossa terceira revelação, iniciando na primeira com Moisés, com os 10 mandamentos, o seu código de conduta para um povo ainda extremamente primitivo e rude. Jesus, que não veio negar os 10 mandamentos, mas veio lhe dar uma extensão e principalmente um cumprimento adequado. E aí nós temos a vivência de Jesus e um dos fatores que o diferenciava dos inúmeros profetas que existiam à época, porque ele não só falava, mas principalmente ele vivia, e da sua vivência ele tirava ensinamentos que ficaram até hoje, né, firmes, incrustados nas almas de todos aqueles que tiveram contato com a sua mensagem. Tá? Um estudioso e renomado pedagogo italiano, Franco Cambi, ele afirma que o cristianismo provocou uma profunda transformação cultural no mundo antigo. E esta revolução é caracterizada por uma nova visão de mundo. É também uma revolução pedagógica e cultural. Jesus, na época, com a segunda revelação, né, já nos deixou uma mensagem através do Espírito de Verdade, né, e que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, no item 5º, de uma forma muito precisa. Tá?
Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo, quer dizer, na essência cristã, encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, nessa fala do Evangelho, resgata aquela mensagem de Jesus sobre o Consolador prometido, que no momento adequado, Jesus diz que viria para colocar tudo em ordem, né, para resgatar aquilo que tinha sido equivocadamente numa tentativa de deturpação, ou até ampliar os conhecimentos que à época a humanidade ainda não tinha condições de entender. Então, na educação, a questão da educação na codificação espírita, nós temos alguma coisa bem interessante. A palavra específica educação, ela aparece 29 vezes. A primeira é na questão número 6 do Livro dos Espíritos, tá? E nesse primeiro momento, Kardec pergunta se aquele sentimento íntimo da existência de Deus, se ela não é fruto da educação, quer dizer, da cultura, das ideias adquiridas. E os espíritos superiores respondem algo que é bem interessante e que nós devemos gravar. Tá? A ideia de Deus é inata na criatura, quer dizer, nós temos o gene de Deus, os cientistas procuram, quer dizer, mesmo o selvagem que jamais ouviu falar de um Criador, de Deus, ele tem uma ideia inata de que, né, nós podemos inferir, né, porque não há um efeito sem uma causa, e a grandiosidade, a beleza da vida, da natureza e da própria consciência que nós temos o ser humano, podendo sonhar, chorar, tendo emoções, construir, produzir tudo o que nós fizemos, isso não é fruto apenas do acaso e não é um simples processo de evolução e de transformação da matéria, como querem crer alguns do viés materialista, né, de que somos apenas uma espécie de hálito da matéria à nossa consciência. Não, nós somos um princípio inteligente e a matéria se agrega e se estrutura exatamente através dessa forma modeladora e organizadora, desse campo morfogenético que é o princípio espiritual e que modula, fazendo então que ao longo das eras haja um processo de evolução. Inclusive o princípio inteligente, passando pelos reinos inferiores da criação, conduziu um processo de hominização, de formação de corpos, para que nós estejamos então na espécie humana hoje. Então a educação, Jesus nos leva para um processo de transformação. Verificamos na introdução a respeito dos atributos dos espíritos, que Kardec nos diz o seguinte, que a inteligência e o pensamento são capacidades próprias de algumas espécies orgânicas e que, enfim, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamentos, há uma que é dotada de um senso moral especial, que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras. É a espécie humana. Verificamos, então, que há uma força que nos ajuda a progredir. A inteligência, a capacidade de transformação, de identificação, essa evolução intelectual, cultural que nós temos, que sempre acontece primeiro e que precede uma transformação moral. Vivemos, então, momentos em que vamos precisar definitivamente entender, já que, como diz na questão 796, a respeito da legislação humana, tá? Uma sociedade ainda depravada precisa certamente de leis severas para manter a legalidade e a organização. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Tá? Mas precisamos, sobretudo, de uma moralidade, como dizia Paulo, né? Nem tudo me é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, algumas coisas que até dentro da legislação humana pode acontecer que eu encontre alguma brecha, aquilo, a minha consciência educada, transformada, já diz que eu não devo fazer, porque eu vou causar um prejuízo, um mal para alguém. Dentro daquele princípio de justiça de que eu não devo fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim. E um princípio de amor, que é exatamente o que Jesus veio nos propor, é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, conclui nesta questão a resposta dos Espíritos, a questão 796. Só a educação poderá reformar os homens que então não precisarão mais de leis rigorosas, de leis rígidas. E nós verificamos então em Jesus a sua pedagogia amorosa, tá? Quando explica
na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos, dentro de uma metodologia lógica, racional, tá? Apresenta todo um modelo de bem viver, um regramento, um roteiro, para que nós possamos seguir aquele modelo e guia maior que nós temos, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, que é Jesus. A pedagogia do Cristo ela é uma pedagogia gradual, ela nunca foi precipitada, né, para que pudesse fazer com que o educando não conseguisse acompanhar. Tá? Jesus, no tempo certo, semeava, ele não se sentava em esperar que as sementes germinassem e tinha certeza de que haveria o tempo da frutificação. Verifiquemos lá o que está escrito em João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará o que há de vir. Também, Jesus, através de parábolas, deixou ensinamentos e exemplos muito claros, intuitivos, atemporais, que servem para esclarecer o nosso pensamento e de modelo para os exemplos práticos da nossa vida em qualquer época da humanidade. Jesus, com muita segurança, diz: eu sou o caminho para a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Encontramos isso também em João, capítulo 14, versículos 6 e 7. A eminente pedagoga Sandra Borba Pereira, ela nos apresenta na sua mais recente obra, Educação em Foco, uma observação muito perspicaz sobre a contribuição e a importância de Jesus. Nos diz ela: o Rabi da Galileia expressa o amor em palavras, gestos e exemplos, caminhos de sua pedagogia amorosa. Ela tem razão quando afirma que, por amor, Jesus liberta, por exemplo, Madalena para o exercício da fraternidade, lhe descortinando um futuro diferente para saciar a sua sincera sede de verdadeiro amor. É bem significativa esta passagem que nós temos quando Jesus tem a oportunidade de conversar com a nossa mulher adúltera e transformar completamente a sua existência. Nós temos, então, na pedagogia amorosa de Jesus, um exemplo para que nós possamos agir no dia a dia. Verifiquemos conforme o Espírito Humberto de Campo apresenta esse encontro entre Maria de Magdala procurando Jesus na casa de Simão Pedro. Observem como é relatado pelo nosso Humberto Campos no livro Boa Nova. Penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora, e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus.
sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar teu destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. A pecadora Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. E nós também, que temos as nossas mazelas, que temos os nossos pecados, as nossas imperfeições, as nossas sombras, procuremos Jesus, que a sua palavra bondosa com certeza nos acolherá. O seu amor nos estimulará a que possamos refleti-lo através de ações e de atos e dessa forma cobrir a multidão dos nossos pecados. Não percamos mais tempo, procuremos Jesus e Ele nos libertará, nos dando a condição de encontrar a paz. Muito obrigado pela sua atenção, rogando a espiritualidade a envolver a todos nós, permanecendo na sua paz e envolvendo a todos os nossos afetos, nossos colegas de trabalho, a toda a nossa humanidade. Que assim seja. Muito obrigado ao nosso irmão Antônio Nascimento por essa participação na Sociedade Espírita Ponto de Luz. E antes da nossa prece final, tem uma mensagem para a gente parar e refletir. Amar alguém é sempre sentir saudade. Não é distância, ausência ou perda que nos faz sentir saudade. É o amor. Só quem ama sente saudade e só deixa saudade aquele que plantou o amor. É como o trem da vida. A vida é como uma viagem num trem, com suas estações, suas mudanças de curso, seus acidentes. Ao nascermos, nós pegamos o trem e nos encontramos com nossos pais. E acreditamos que sempre viajarão ao nosso lado. Mas, em alguma estação, eles descem e nos deixam sós na viagem. Da mesma forma, outras pessoas pegarão o trem e nos serão significativas. Nossos irmãos, amigos, filhos e até mesmo o amor da nossa vida. Muitos descerão e deixarão um vazio permanente. Outros passam tão despercebidos que nem damos conta que eles desocupam seus assentos. Esta viagem estará cheia de alegrias, tristezas, fantasias, esperas e despedidas. O êxito consiste em ter uma boa relação com todos os passageiros, dando o melhor de nós. O grande mistério para todos é que não sabemos em qual estação desceremos. E por isso, devemos viver da melhor maneira. Amar, perdoar, oferecer o melhor de nós. Assim, quando chegar o momento de desembarcar e o nosso assento estiver vazio, vamos deixar bonitas lembranças aos que continuam viajando no trem da vida. E assim, gente, fechando os nossos olhos, indo de encontro a essa luz divina e maravilhosa do nosso amigo Jesus, sentindo o seu abraço, o seu amor, a sua compaixão. Queremos agradecer esse momento que estivemos juntos aqui. Que ele possa se repetir muitas vezes. Obrigado, Pai, meu Deus, Pai de todos nós. Obrigado pelo dia e proteja todos,
sem distinção de classe, cor, moral. Te pedimos um olhar especial para aqueles mais necessitados e que nós possamos abrir ainda mais nossos olhos e estender a mão. Uma boa noite a todos.